Você ligado comigo na TV Parlamento Nordeste, meu abraço, estamos chegando para mais um boletim de notícias através da nossa programação. E você acompanha todo o noticiário acessando www.parlamentonordeste.com.br. Nesta semana de festividades juninas, esvaziamento aqui no Congresso com a bancada do Nordeste, a gente está reprisando, está mostrando entrevistas importantes que a gente fez durante o mês aqui na capital brasileira. E agora a gente vai mostrar uma com o deputado Cícero Almeida, do PRTB de Alagoas. Ele começou falando sobre o seu apoio na reforma política à proposta do Distritão, que mesmo não tendo sido aprovada, foi exatamente o que ele teve compromisso, não é isso, deputado? Eu quero justificar aqui para a sociedade que eu votei inclusive a favor do Distritão. E vou justificar por quê. É a hora, ou era a hora, de nós testarmos quem realmente tinha o voto popular. Do candidato, do comprador de voto, daquele investidor, aquele cara que não tem serviços prestados e quer entrar aqui e entrar no poder a qualquer custo. Eu queria saber se ele teria coragem de enfrentar uma eleição com o Distritão. Então eu votei com esta visão. Claro que quem votou a favor do Distritão não é que saiu perdido, mas foi um bom debate, foi muito dividida a votação, significa dizer que a sociedade está consciente e que já começou a fazer a sua própria reforma política. Quem fez foi a população, eu já disse isso aqui outras vezes. A grande reforma quem vai fazer é você. Não é o Distritão, não é o Distritão misto, não foi o dia que nós trabalhamos aqui inteiro, entendeu? E no final não saímos vencedores, mas eu acredito que, com certeza, até o final destas votações, o Brasil vai sair ganhando. Com muitas propostas que são talvez muito mais importantes do que o Distritão misto, do que o próprio Distritão que foi tão sonhado e tão discutido e, lamentavelmente, não foi aprovado. Outro tema polêmico, deputado, financiamento de campanha. Eu não tenho essa preocupação, e eu vou dizer por quê, porque eu fui eleito durante 5 mandatos com voto popular. Eu não tive apoio de empresário, de empreiteiros, de Petrobras, de Eletrobras, de governo, não tive parceria suja com ninguém, tive o voto limpo, o voto da sociedade, e é assim que vai acontecer durante toda a minha vida política. Então eu não tive preocupação de votar nem do que ia acontecer. Eu acredito que as coisas boas ainda serão votadas. Estas, com certeza, foram de interesses daqueles que têm seus principais patrocinadores. Meu patrocinador é o povo alagoano, nosso Senhor Jesus Cristo, e o serviço prestado que eu tenho à população alagoana. Deputado, e o fim da reeleição para cargos executivos? Vi também com bons olhos e a gente ainda vai avançar nisso, temos outras votações, temos o segundo turno, mas com certeza nós vamos consolidando isso gradativamente. E ainda vou avançar um pouquinho mais. Eu acredito que se você tem competência, 4 anos, 5 anos é suficiente para que você possa provar à sociedade e justificar para os seus eleitores que você é capaz. Depois você pode postular qualquer um outro cargo dentro da política, mas nesta visão, na nossa visão, eu acredito que foi correta e está sendo correta a tramitação do projeto e de todo esse processo de discussão aqui na casa, e nós vamos avançar muito. Tomara que saia. Acho que 5 anos é suficiente. 4 já são suficientes. Mas se é para ver coincidências das eleições e não estarmos de 2 em 2 anos participando de um processo político, eu acho que 5 anos vai ser muito bem discutido aqui e será bem-vindo, não só para quem tem pretensões políticas e futuras, como também para aqueles que são pretensos a continuarem na política e fazerem da política uma carreira profissional. Deputado, e a participação das mulheres na política, como é que o senhor vê? E isso, não tenha dúvida, nós temos que oxigenar a política com a juventude, com as mulheres. Temos grandes mulheres, aqui nós temos grandes deputadas, nós temos também no nosso estado também grandes mulheres, uma juventude altamente capaz, entre homens e mulheres, que podem entrar na política. Eu acho que essa é uma grande oportunidade, entendeu? As mulheres que aqui estão representando muito bem os seus estados e a sociedade, que isso aconteça nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, aqui no Congresso Nacional, e quem sabe nas próximas eleições a gente já possa dar um grande avanço. As mulheres, em todos os sentidos, elas estão respondendo às expectativas e às oportunidades que recebem. E na política não seria diferente. E nós temos a arma para o homem e para a mulher, que é o voto. Não correspondeu?
tira da política. Eu acho que essa é a sua reforma pessoal. Deputado Cícero, tivemos a marcha dos prefeitos e a luta pelo Pacto Federativo. Dói em nós saber o que eu passei aqui, quantas marchas eu participei aqui e depois de quase 8 anos, entendeu? Foi que nós conseguimos a 1% para os estados. Viemos receber 4 anos depois. Foi importante esse 1%. E de repente os prefeitos vêm à capital federal, não são recebidos por sua excelência, a presidenta da República, entendeu? Não foi lá dar uma satisfação, dar uma explicação, explicar quais os motivos que estão levando ao país à situação que nós estamos vivenciando. Eu acredito que saíram daqui todos tristes, ninguém veio aqui para passear, vieram aqui para mostrar a situação em que os estados e os municípios estão vivendo e, lamentavelmente, vão ter que voltarem aqui muitas vezes. Aqueles que tiverem seus padrinhos aqui, políticos, que sejam senadores, deputados estaduais, ministros, através de suas bancadas, talvez consigam obter alguma coisa. Mas diante do contexto, de tudo que aconteceu, dos cortes que aconteceram através do ministro da Fazenda, desta situação que envolve, lamentavelmente, o país, que complica principalmente a área de saúde e a área de educação, não devemos criar muitas expectativas. Lamentavelmente, esse é o momento e a verdade tem que ser dita. Deputado, o senhor está com um projeto de lei que quer dar mais transparência na prestação de contas da atividade pública. Nós demos entrada e já foi protocolado aqui, já está no portal da Câmara dos Deputados. O nosso objetivo é fazer o que nós fazemos como gestor, dar transparência às contas públicas, que não seja por um momento, que seja de forma permanente para todos os meios de comunicação, para a própria prefeitura, para todos os órgãos, para os tribunais que cobram da gente a lei de responsabilidade fiscal, que cobram dos gestores a transparência, que a transparência ela seja numa expressão mais clara, generalizada para todos os setores. Eu tenho certeza que será um projeto que terá e será muito bem analisado aqui pelas comissões e daqui uns dias nós teremos a felicidade de dar transparência ao país, ou seja, se usa a expressão vamos passar o Brasil a limpo, então não devemos ter dúvidas daquilo que nós estamos fazendo. Vamos passar também os órgãos a limpo, dando transparência a todas as contas e preferencialmente até o primeiro quadrimestre de cada ano. Que não se retire do portal da transparência, que fique ali permanente para que a sociedade possa acessar e acompanhar para e passo como está sendo gerenciado os recursos públicos, que sejam estaduais, municipais e federais. Eu acredito que nós estamos dando uma grande contribuição, não só ao nosso estado, como também ao país e a estes órgãos que são os principais órgãos fiscalizadores. Está aí, portanto, o deputado Cícero Almeida conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E nesse especial de São João, vamos abrir linha agora para conversar com o deputado Luiz Couto, que integra a Comissão Parlamentar de Inquérito que está investigando a morte de jovens, principalmente jovens negros e pobres no país. Veja esse e outros temas na entrevista que fizemos com o deputado Luiz Couto. Olha, nós estamos preocupados com a situação, porque na realidade são jovens, são negros na maioria e são também pobres e que moram nas periferias. Na realidade nós verificamos de que a nossa juventude está sendo dizimada, né? E enquanto isso há a perspectiva de redução da maioridade penal sem resolver a questão dessa violência que é grande. Nós estamos fazendo requerimento, inclusive convidando pessoas do nosso estado para também trazer a realidade da Paraíba, porque nós achamos de que essa questão tem vinculação, é claro, com o tráfico de drogas, com o recrutamento, o aliciamento também por parte do crime organizado, e nós queremos dar um baixo à situação. Agora mesmo nós verificamos que aquele caso lá de São Paulo, da morte daquelas pessoas que estavam lá como pessoas lá em São Paulo, foram assassinadas a mando de um ex-policial, também com a presença de policiais. É preciso fazer com que as chacinas que acontecem em nosso país, elas não continuem. E é nesse aspecto que nós estamos aí trabalhando e vamos pedir também
uma ida nossa à Paraíba para também verificar e realizar algumas diligências no nosso estado. Deputado, em épocas de crise por conta da corrupção, o senhor cobra a votação da PEC que dá uma vara especial nos juizados para tratar desse tema, deputado. É isso, e nós inclusive temos um pronunciamento falando a cada momento sobre a questão da corrupção, porque nós verificamos de que muitos desvios de recursos, improbidades administrativas, corrupção que são feitas por gestores públicos, estão tirando dinheiro que iria para a educação, para a saúde, para a segurança pública e estão desviando esse dinheiro. A própria Polícia Federal, o ano passado, fez uma ação e identificou em 222 municípios o desvio de recursos do Fundeb, né, e também do Fundo Nacional de Saúde. Então, mostrando de que dois aspectos importantes. Daí, nós queremos que a nossa PEC 422 de 2005, que já está pronta para ser votada, mas parece que engavetaram, não há interesse da Casa nem do presidente de colocar esta PEC na votação, porque ela vai dar condição de em cada tribunal ter uma vara especializada só para julgar esses crimes, dando celeridade no julgamento e fazendo com que aqueles que forem condenados não continuem na vida pública. Mudando de tema, um tema que tem lhe preocupado aqui é a destruição da caatinga no Nordeste. Me fale um pouquinho, deputado Luiz Couto. É verdade. Isso mostra que nós temos que cuidar da natureza. Quando a gente desrespeita a natureza, ela se volta contra nós. Aí estão os exemplos mostrando de que cada dia mais chove menos, porque mesmo a nossa vegetação é destruída e nós achamos que a natureza ela traz tudo para nós, mas no momento em que nós a desrespeitamos, ela se volta contra nós. E claro, com isso aí nós temos efeitos como a questão da seca, né, deputado? Com certeza, é isso mesmo. Além da seca, nós temos também outros aspectos também que da área do semiárido, daqui a pouco não teremos mais semiárido, teremos uma área de deserto. Nas suas lutas sociais, mais recursos para o Hospital Napoleão Laureano, o Hospital do Câncer na Paraíba, deputado. É verdade, nós temos colocado sempre nas nossas emendas individuais alguns hospitais filantrópicos que cuidam da população. E o Hospital Napoleão Laureano é o exemplo que cuida da questão das pessoas que buscam lá, que têm o câncer e que buscam lá um tratamento. Então, nesse sentido, nós pedimos ao Ministério da Justiça, para o Ministério da Saúde, para que concedesse recursos a fim de enfrentar essa situação, porque o número de pessoas que buscam um hospital Napoleão Laureano é grande e muitas vezes sem condições de atender a todos eles, porque os recursos são poucos. Nessa área de saúde, deputado Luiz Couto, o senhor quer tornar o programa Mais Médicos o programa de Estado, deputado? Isso mesmo, porque nós consideramos que é fundamental termos médicos em todos os locais. E para isso o governo está investindo também para que possa aumentar o número de vagas nas faculdades de medicina, para que nós tenhamos médicos brasileiros preparados e até o governo concedendo através do ProUni, para que médicos que possam ser, eles não retornariam através do FIES, deixariam de pagar esse empréstimo para que eles pudessem fazer o trabalho em áreas onde necessitam da presença de médico. O médico é fundamental nas nossas comunidades e as pessoas buscam sempre no médico a saída para resolver os seus problemas de saúde. Deputado, tivemos uma matéria nacional mostrando a precariedade dos conselhos tutelares. E aí eu fiquei me lembrando da sua luta nos chamados kits conselho, com veículos, com computadores, que o senhor tem buscado distribuir no seu estado. Com certeza, nós estamos aí na questão do kit dos conselhos tutelares, mas não ficamos só isso aqui. Nós achamos que é fundamental
dar a devida proteção para os conselheiros. Muitos deles são ameaçados de morte, são perseguidos, e nós achamos que o Conselho Tutelar é fundamental para que nós possamos dar um basta à violência praticada contra crianças e adolescentes. Nessa perspectiva, vamos cuidar para que os conselhos sejam respeitados, valorizados. Muitas vezes, os conselheiros que realizam um trabalho com muita dedicação, são perseguidos, ameaçados de morte, e há casos, inclusive, em que pessoas foram assassinadas, como aconteceu ultimamente lá no estado de Pernambuco. E com o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, a gente chega ao final desta edição do Parlamento Nordeste. Obrigado a você, estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, parlamentonordeste.com.br.